Deus seja louvado. Aleluia. Amados, é com muito carinho, né? E com muito temor que eu gostaria de estar conversando a respeito de um assunto assim bastante delicado que nós estamos vivendo nesses dias, né? Uma tensão muito grande por parte de toda a nossa nação naquilo que se refere, digamos, quem vai, né, governar, quem vai administrar os tesouros, né, da nossa nação, que o maior tesouro da nossa nação é o homem, né? É família, é pessoas que merecem todo o respeito, todo o carinho, toda a atenção. E evidentemente que a gente busca uma direção para compartilhar de acordo com os nossos sentimentos. E os nossos sentimentos, veja assim, por parte, a gente tem esse sentimento extraído, tá, da palavra de Deus. O livro de Romanos 13, capítulo 3, mostra para nós que todo homem esteja né, sujeito às autoridades superiores, né? E ali ele continua falando, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas, de modo que aquele que se opõe à autoridade, né, aquele que vai contra a autoridade, resiste, né, à ordenação de Deus. Oh, Senhor Jesus! Ele resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmo condenações. Então a gente percebe que a questão da autoridade ela é algo extremamente muito sério. Deus ele tem um plano, uma gestão maravilhosa, ele tem uma autoridade dentro da sua economia. No versículo 3 do 13, ele fala, porque os magistrados não são para temor, olha só, quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Correto? Quando se faz o mal. Ô Senhor Jesus! Então, na questão da gente perceber isso, ele fala, queres tu não temer a autoridade e fazer o bem, né, e terás louvor dela? Então, a gente percebe que Deus, na sua autoridade, quando ele exerce, né, essa autoridade, ele está disponível, aquela pessoa que recebeu a autoridade de Deus, está disponível em Deus suprir as qualidades das pessoas nessa terra. É o caso que aconteceu também, né? Eu gostaria de compartilhar isso, que se encontra no livro de Gênesis, algo assim muito precioso no que se refere a Faraó e a José. Quando o Faraó vivia atormentado com vários tipos de sonhos, que ficava aterrorizando, né, o seu coração, e ele não sabia por que daqueles sonhos, daquela origem, aquela, digamos assim, um síndrome que perturbava, tirava o sono de Faraó. A história é muito longa, mas eu quero apenas pegar alguns pontinhos para a gente entender a questão melhor. Então, alguém informou para Faraó que tinha no cárcere alguém preso, por nome de José, que poderia interpretar o sono, né, o sonho de Faraó. Então mandou trazê-lo, né, aquele jovem que tinha 30 anos na época, e ali Faraó ouviu atentamente, né, o que perguntou para José se ele poderia de fato desvendar tamanho mistério. E José, por sua vez, compartilhou que ele mesmo não, mas o Deus que ele servia poderia sim discriminar tudo aquilo que Faraó estava sonhando naquelas noites. Então, José, né, colocou em ordem
o que significava detalhes do sonho de Faraó. E percebeu que haveria 7 anos de fartura e 7 anos de escassez, de seca, de fome. Então o Faraó ele teve um sentimento de ouvir atentamente, né? Ouvir atentamente aquilo que Deus estava falando através da boca de José. Então José pegou e mostrou para ele que haveria 7 anos de abundância sobre a terra do Egito e a seguir, né, isso está em Gênesis 41, a partir ali do 29, e mostrou para ele que além dos 7 anos de abundância, e a seguir viria 7 anos sobre a terra do Egito de muita escassez, de muita fome, de muita sede. Ô Senhor Jesus! Então aquilo ia consumir toda a terra. Então o que aconteceu? Essa situação, na realidade, seria gravíssima para aquela nação. Então o que José sugeriu? Ele disse: o sonho de Faraó foi dupla-se, né? Então, porque a coisa estabelecida por Deus e Deus apressa em fazê-lo. Aí José continuou falando: agora, pois, escolha Faraó, um homem ajuizado e sábio, e ponha sobre a terra do Egito. Faça isso, Faraó. Ele falando para Faraó. E ponha administradores sobre a terra, e tome, né, a 5ª parte dos frutos da terra do Egito, nos 7 anos de fartura, e ajuntem os administradores, né, ele vai colocando, toda a colheita dos bons frutos, ou dos bons anos que virão, recolhe o cereal debaixo do poder de Faraó, para mantimento na cidade, e guardam assim um mantimento que será para abastecer a terra nos 7 anos de fome que haverá sobre o Egito, para que a terra não pereça de fome. Bom, isso aqui é tão rico. Aí, na sequência, quando chega no versículo 37, Faraó, ele sentiu no seu coração e falou da seguinte forma: o conselho foi agradável a Faraó e a todos os seus oficiais. Aleluia. Então disse Faraó aos seus oficiais: acharíamos, porventura, homem como este, em quem há o Espírito de Deus? Então, depois disso, Faraó, né, mostrou algo assim. Depois disso, Faraó a José: visto que Deus te fez saber tudo isso, ninguém há tão ajuizado e sábio como tu. Então Faraó sentiu que aquelas informações que José tinha não estava procedendo dele próprio, ok? Não vinha dele mesmo, porque era impossível alguém desvendar tantos mistérios. Então Faraó, ele sentiu que Deus estava, o Espírito de Deus estava em José. Aí na sequência, no versículo 40, do capítulo 41 de Gênesis, ele fala o seguinte: administrarás, olha só, a minha casa, e a tua palavra obedecerá todo o meu povo. Glória a Deus. Somente no trono eu serei maior do que tu. Está vendo? Então disse mais Faraó a José: vês que te faço autoridade sobre toda a terra do Egito. Então tirou Faraó o seu anel de sinete da mão e pôs na mão de José. Olha a transferência de autoridade. E colocou isso nas mãos de José. E fez vestir roupas de linho fino e lhe pôs ao pescoço um colar de ouro. E te fez subir no segundo carro de Faraó e clamavam diante dele: inclinai-vos. Pediu ao povo, né, para inclinar. Desse modo constituiu sobre toda a terra do Egito.
Então ali você percebe que algo foi desvendando, né? Ele foi, digamos assim, entregando tudo a José, por causa dessa autoridade que José tinha vindo da parte de Deus, do Espírito de Deus. Então o que eu quero compartilhar é algo assim simples, mas que vale a pena considerar. Hoje nós estamos vivendo num mundo onde há uma grande competição para exercer funções ou tentar tomar posse, né, de um trono que muitas das vezes não é designado por Deus para aquela pessoa. Mas por trás de toda competição existe muita falcatrua, muita mentira, muita astúcia, muitas coisas negativas para assumir um lugar de poder baseado na capacitação caída do homem. Isso não provém do Senhor. Lá em Romanos 13 falou para nós que toda autoridade é delegada por Deus. Ela parte de Deus, assim como veio confirmar para nós aqui em Gênesis 41 a respeito do relacionamento entre Faraó e José. E hoje nós percebemos que é muito comum você, todo tipo de equipamento que nós lidamos hoje, que tem poder de transferência, ele é baseado em sensor. Carros, por exemplo, vamos ser mais simples. Tudo aquilo que precisa transferir dados tem que ter sensor, para evitar erros. O sensor ele tem uma capacitação de sensibilidade. Né? O seu smartphone, o seu telefone, quando você toca numa tecla, por dentro ali há um sensor que transmite os dados que você está buscando para o computador de bordo do equipamento. Se você vai fazer uma manobra no seu veículo que tem um sensor de ré, se tiver um obstáculo atrás, ele vai detectar e vai te jogar o sinal na cabine onde você se encontra, que tem algo correndo o risco, né, de você colidir com aquilo que está lá atrás. Então o sensor é para ter a sensibilidade aonde devemos avançar e aonde devemos parar. Ó Senhor Jesus! Então o homem ele tem uma constituição muito rica. Ele se divide em 3 partes, o corpo, a alma e o espírito. O nosso corpo ele é apenas um veículo para trazer os componentes, né, ricos que Deus criou para dentro desse corpo. É um conjunto de informação, é o homem. Aí vem a alma. Né? A alma ela é o sensor, aonde tem a capacitação de gerenciar sentimentos psicológicos, criatividade, emoções, que a alma ela é composta de mente, vontade e emoções, aonde faz acontecer, né, todo o conjunto de dados do homem. Digamos assim, uma caixa preta de informação mesclada com o coração, onde fica aglomeradas as informações do homem. E o nosso espírito é um elemento extremamente rico para contatar apenas Deus. A única função do nosso espírito é contatar o Espírito Santo de Deus. Sensibilidade espiritual. Então, o que a gente ganha em tudo isso? Que muitas das vezes, não só na questão da nossa área administrativa do nosso país, ou em todas as áreas administrativas, seja na empresa, na sua casa, na sua vida profissional, sentimental, sua vida com o Senhor Jesus, devemos colocar tudo de forma sábia, de acordo com os procedentes do nosso corpo. Porque Deus nos fez ricamente expressado nele. Nós somos a imagem e a semelhança de Deus. E muitas das vezes, a porta que contabiliza os nossos atos, que é a nossa mente, a mente ela é uma porta que contabiliza o que falamos e o que recebemos. Tudo que você faz e fala é passado pela mente, é passado pela consciência através da mente. E ali é um registro do que você fez
ou deixou de fazer. Então, sempre quando você, às vezes, pratica alguma coisa, e isso é compartilhado com as suas faculdades mentais, há um registro que vai aglomerar na sua consciência. E muitas das vezes a consciência ela está intacta, ela está insensível, ela não consegue, o sensor está sujo. O pecado, ele suja a consciência, ele suja o sensor. Assim como o sensor de um automóvel, um sensor de ré, se ele tiver obstruído, você vai chocar com o equipamento lá atrás, com o obstáculo, porque ele não vai conseguir fazer a leitura, porque ele não tem sensibilidade, certo? E assim não é diferente com a nossa mente, a nossa consciência. Quando a consciência está suja, porque a mente não absorveu algo inadequado, as pessoas fazem muitas coisas sem ter a capacitação de raciocinar que aquilo está errado. Então, mantenha-se sempre o seu sensor de capacitação de dados limpos. Como que limpa o sensor? Utilizando do precioso sangue de Jesus. Orando, confessando, pedindo, Senhor, me dá. Faz uma limpeza geral no meu coração. Tira as coisas que impedem de ter consciência, de ter sensibilidade espiritual. Dê para mim, Senhor, uma vida abençoada, uma vida sensível ao seu falar. Porque assim nós podemos cooperar com Deus, eleger pessoas que vêm de Deus, pessoas que têm sentimentos que vêm de Deus, pessoas que vai depender de Deus para gerir uma nação. Quantos milhões de pessoas tem na nossa nação? Vou citar um exemplo para você. Você gerenciar uma casa de 5, 10, 20 pessoas é muito difícil, porque são 10, 20, 30 pessoas, digamos, com comportamento diferente, com atitudes diferentes. Não é tão simples. Agora imagina você gerenciar uma nação, aos quais tem milhões de pessoas. Imagina você como lidar com essa situação. Se não tiver o Espírito de Deus, como foi o caso de José, como fazer isso de forma saudável? Ó Senhor Jesus! Então é isso que eu quero compartilhar, que eu estou passando. Vamos buscar informação para definir as coisas na nossa nação de acordo com os procedentes que vêm do Senhor, que vêm da palavra de Deus. Nós não podemos sair por aí aleatoriamente opondo alguém ou apoiando alguém. Não, nós devemos sim ir diante do Senhor. Senhor, qual é o caminho que nós devemos tomá-lo? Qual é a vontade que o Senhor tem para a nossa nação? Nós não queremos ser cúmplice de um futuro comprometido, né, que venha atacar mais essa nação, filhos, netos, assim por diante. Escola, segurança, saúde, né? Tudo isso está sendo comprometido por causa de algo mal administrado, por causa de algo que não foi tendo origem em Deus. Porque toda autoridade é delegada por Deus. Mas como hoje estamos vivendo dias que as pessoas fazem de tudo para ocupar o lugar que está direcionado a alguém, as pessoas querem assumir um lugar que às vezes não é para ele. Esse é o meu sentimento. Então, busca na palavra, faz parte, né? Faz parte da nossa vida saudável relacionar com a palavra. Romanos 13, a partir do 1, você desfruta bastante dessa porção. E Gênesis 41, né, você vai ver ali a riqueza, no final ali, né, você vê a transferência de dados, a riqueza, né, que Faraó, sendo um homem extremamente poderoso naquela época, tirou alguém na cadeia que era José, um simples, um jovem de 30 anos, para governar uma nação. Por quê? Porque nele havia o Espírito de Deus. Então faça isso, meu amado.
Busque essas informações, né? Traga isso para dentro de você, o Santo Espírito de Deus. E aí você vai perceber, não só a nossa nação vai percorrer por caminhos saudáveis, mas muito mais do que isso, a nossa própria vida vai ter uma direção extremamente rica, porque assim se faz a vontade de Deus naquele que busca invocar sempre o nome, clamar: ó Senhor Jesus, venha fazer a sua vontade na minha vida. Senhor Jesus, isso é o que nós buscamos e anelamos para as nossas vidas. Um abraço, até uma próxima oportunidade e vamos seguir junto, né, na paz do Senhor Jesus, que esse é o caminho a seguir. Depender com exclusividade daquele que nos fez a sua imagem e a sua semelhança. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus.